Olá, eu estou aqui no segundo dia da Fomenta Feira de Negócios de Valença, segunda edição. Eu estou aqui com Emerson Freitas e hoje a gente vai falar sobre a importância da cafeicultura, a importância do agro, que é um dos eixos da Fomenta. Emerson, tudo bem? Tudo bem, Marcela? É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Emerson, você já deu uma palestra, né, hoje, já falou sobre a cafeicultura e me fala um pouquinho como é que foi esse retorno do público, como é que foi, né, a palestra, como é que foi você trazer um tema tão importante para a Fomenta? Então, o que mais me impressionou, a princípio, foi a diversidade do público, né? Tinha desde produtores do Espírito Santo, né, a empreendedores locais, como a Dona Regina, que é um exemplo de trabalho aqui para Valença, né? Pessoas interessadas no tema, jovens participando, alunos da universidade local. Então essa diversidade, ela enriquece muito, principalmente quando a gente parte para as perguntas. E me fala um pouquinho, né, sobre a palestra, me fala um pouquinho sobre como que você abordou o tema da cafeicultura, a importância, né, e principalmente também aqui para a região. Então, a gente fez um passeio, primeiro um breve passeio histórico, em que a gente dá início lá desde como o café aparece para o mundo, né? E vem passando de região a região até chegar no Brasil. E a importância do Vale do Café, principalmente no começo da expansão da cafeicultura dentro do território brasileiro, o que o Vale do Café significou, né, respondendo por 40% da produção mundial, né? E a partir daí a gente entra num tema bem interessante que chama-se Ondas do Café. As ondas do café, elas permeiam desde o início do século passado até a atualidade, primeira, segunda e terceira onda, e mostra como o mercado responde ao consumo de café. A primeira onda mais limitada a cafés sem qualidade, cafés produzidos sem o cuidado devido, né, cafés solúveis. Depois vem a segunda onda, com as grandes cafeterias, com lugar para ver e ser visto, com ambientes bem transados, em que você tem boa iluminação, você tem boa música, você tem esse conforto térmico, mas também ainda longe da preocupação com a qualidade. Até que a gente chega na terceira onda e o público se interessa por quem produz o café. Passa a ver o café como alimento, não como um produto que te mantém acordado, e sim um produto que está na sua mesa todo dia. E esse gancho, ele tem tudo a ver com o retorno do Vale do Café à produção cafeeira, principalmente quando a gente fala de turismo. As pessoas estão interessadas a conhecer a história, mas também estão interessadas a saber como é feito hoje. E o café é um tema que nós brasileiros a gente adora, né? E é um tema também que é muito, muito falado justamente por conta dessa vertente, né? A vertente histórica, né? O turismo. Então também aqui para a região ele é muito importante. E é muito importante também a gente abordar, né? A gente conhecer toda a nossa história local e também os produtores daqui da região. Então, o café, esse perfume maravilhoso, né, que o café espalha no ar, ele mexe na memória afetiva, tá? E se eu pedir aqui para as pessoas fecharem os seus olhos e contarem alguma passagem da vida que traz o café na memória, normalmente ela vai falar do carinho que a avó tinha, do pai servindo uma xícara antes de ir para a escola. Então traz toda essa memória afetiva. E a gente vive hoje um momento de rede social muito importante, que as pessoas querem trazer essa memória e construir o seu perfil. O café é um tema forte nas redes, é um tema que participa do dia a dia das pessoas. As pessoas não... Elas bebem água todo dia e bebem café todo dia. Às vezes não arroz, não feijão, não carne, não legume, mas o café é bem comum para aquele adicto, né, para aquela pessoa que gosta, ter esse contato e ter essa memória. E quando a gente fala de turismo, e quando a gente começa a entregar experiência na xícara,
a possibilidade do Vale do Café se posicionar como um local com história, com bom serviço de turismo, né, e com café atual, eu enxergo muitas possibilidades. E o café ele acaba sendo um pouco de tudo, né? O café é agro, o café também ele tem essa questão da inovação também, né? Do desenvolvimento da própria indústria. Então, se a gente falar em café também, a gente acaba abordando aí todos os eixos, né? Principalmente os eixos que hoje a Fomenta traz, né? E como é que aqui na região, né? Como é que esse contato com o produtor, como é que vem o apoio através do café, da produção do café? Então, vamos lá. O café é o maior empregador do campo, tá? São cerca de 9 milhões de pessoas empregadas na cadeia, né, de produção, na cadeia de valor do café. Então, dentro do universo agro, né, a cafeicultura desponta como o maior empregador. A cafeicultura hoje no Brasil, ela é do pequeno produtor rural, que gera emprego, que gera valor no produto, que conta a sua história, né? E aqui não tem muito como ser diferente, principalmente nesse primeiro passo. Eu hoje faço parte, como consultor, de um projeto idealizado pelo setor de agronegócios do Sebrae, em que a gente atende aqui na região, eu chamo de empreendedores produtores, porque muitos estão começando no universo da cafeicultura, né? Outros têm outros negócios e entenderam o valor do café para esses seus negócios, como uma pousada, por exemplo, né? Então, o café ele vai dando liga em todos os segmentos, né? E aqui como fonte inspiradora, principalmente de turismo e de negócio. Perfeito. E agora, a partir também da palestra, né? Quais são as suas expectativas, quais são as suas perspectivas de que o tema também ele incite um pouco também de curiosidade, né, na própria população valenciana, porque a gente também traz um pouquinho aí, um pouco das informações, das curiosidades. Então, quais as suas perspectivas após a palestra? Então, quando eu recebi o convite do Luiz, né, e de imediato aceitei, é porque eu acredito que nós que vivemos do café precisamos distribuir esse cafezinho por todo mundo, né? Quanto mais pessoas ouvindo, mais possibilidade a gente tem de retomar a cafeicultura na região, principalmente se tratando da juventude, né? O café hoje ele é uma vertente do agro que possibilita a pessoa ficar no campo, por conta das múltiplas facetas que ele tem dentro dos seus processos de produção, né? Até a xícara. Então eu acredito que quanto mais eu falo, quanto mais gente eu consigo atingir, mais retorno a gente vai ter. Eu tenho uma expectativa para o próximo ano desse projeto que trata de qualidade na produção do café, que a gente tenha novos participantes, novos produtores, empreendedores ligados ao projeto. E o Fomenta é maravilhoso quando ele abre as portas, abre o espaço para a gente falar um pouquinho dessa cultura tão brasileira que é a cultura do café. E ele se estende aí até 2030, né, essas perspectivas. Tomara que a gente tenha muito trabalho e muita gente para conquistar. Com certeza. Emerson, muito obrigada pela sua participação, tá? Gente, aguardamos vocês. Venham aqui visitar a Fomenta e fiquem ligados que nós teremos muitas entrevistas.